Paz de arruxo aí. O que temos para hoje? O que temos para hoje, que eu estava meditando, que nós queria falar um pouco sobre pessoas quebradas. O que são pessoas quebradas? São aquelas pessoas que desde a sua primeira infância sofrem maus tratos, né? Por parte dos seus guardiões legais, seja pai, mãe, tia, avó, vô, aquela pessoa que estava ali para representar o puro amor, que é o amor do Pai Celestial para essas crianças. Eles estão ali por motivo de serem pessoas quebradas também, por motivo de hipnose também, né, que do sistema religioso ou afins. Essas pessoas, então, maltratam essas crianças de tal maneira, a pretexto, sabe, de educação, né? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu estou educando meu filho. Unha de galinha não mata pinto, sabe aquela coisa? Então, essas crianças são submetidas a espancamentos, essas crianças são submetidas a todo tipo de tortura e até abuso sexual também, tá? Quando a quebradura é tão profunda que a pessoa já não discerne mais o que é bem, o que é mal, não discerne mais a realidade, só agem conforme a emoção do momento, por indução, né? E na maioria dos casos, a pessoa quer que aquela pessoa venha a ser obediente, venha a ser um reflexo dela mesma, talvez, inconsciente sim ou inconscientemente. Porque geralmente a pessoa quebrada, ela não tem discernimento da realidade. Ela não tem discernimento por que ela toma aquela atitude adequadamente, exatamente. Então, ela age por medo, por raiva, por inveja, por orgulho ferido, entendeu? Então elas vão sempre agir dessa maneira insana contra alguém que está dependente dela, sem perceber. E na maioria dos casos, como eu falei, a pretexto de religiosismo, eu vou expulsar o demônio dessa pessoa na unha e desanda espancamento. Tipo assim, tá? Eu vou te ensinar a não me responder. Vou te ensinar a obedecer. Vou te ensinar a sempre nesse isso daí é um reflexo de orgulho ferido. Quando a pessoa acha que alguém, né, menor que ela, está sendo atrevida, está sendo, como eu dizia, petulante, está sendo afrontosa contra ela. Então, essa atitude de bater, espancar, até sangrar, isso que caracteriza um agressor, tem quebradura na sua percepção, provocando também a mesma quebradura naquela criança, naquela pessoa que está ali na sua dependência. Tá? Isso são quebradura. Aí tem o quebrantamento e tem a quebradura. O quebrantamento é uma atitude pessoal que vem sempre envolvida junto com um arrependimento genuíno. A pessoa se arrependeu, a pessoa não quer mais assim, ou não quer mais fazer assim. Então ela tem aquele momento que ela se fecha como a borboleta, né, a largata, se fecha num casulo. Assim essa pessoa também que está em processo de quebrantamento com arrependimento. Ela se fecha numa introspecção profunda. Não importa quanto tempo se precise, um ano, um dia, um mês, uma hora, ela se fecha para poder rever todos os seus conceitos, para remover dentro de si paradigmas enganosos, nodosos, para poder se questionar a si mesma, para poder fazer uma mudança radical por dentro de si mesma, a qual ela chega naquele momento que ela diz: nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais vou ser assim, nunca mais. Esse nunca mais é que caracteriza o arrependimento com quebrantamento genuíno. E nesse processo de introspecção ocorre algo, como a Bíblia diz, né? O coração quebrantado e contrito não rejeitará, ó Deus, né? Como diz a Escritura, Deus, né? Da Escritura lá. Então, acontece o que com essa pessoa que alcançou um quebrantamento com contrição, que é
a contrição. Contrição é o estágio, né, que a pessoa fala que a pessoa adquire um temor tão profundo, né, tão profundo, que ela não ousa dar um passo fora da presença de Deus. Eles falam isso, mas isso é muito raso, vou dizer assim. A contrição, na minha experiência, é quando a pessoa se identifica com o próprio Criador dentro de si mesmo. É quando ela encontra, quando ela pode facear, ou quando lhe é revelado algo. Não tem um cavalo por aí, não? Não, tô andando aqui agora. Você vai até a ponte? Não, só vou até ali na Ah, frente. tá bom. Beleza. Obrigado. É quando a pessoa chega ao ponto, ela tem aquela revelação do próprio Pai, que é o Ruach HaKodesh, dentro dela, uma faceta, uma expressão, que ela percebe que aquilo não é dela, que aquilo é o próprio Ruach HaKodesh dentro dela. E nisso, né, conforme de arrependimento em arrependimento, quebrantamento, e contrição em contrição, ela vai chegando num nível que qual ela fica imagem e semelhança do Altíssimo. O objetivo do quebrantamento é esse, é fazer-nos conforme Ele é. E a quebradura é para destruir essa imagem, destruir essa identidade. Oi? Ah, eu quero. Ah, pode. Obrigado. Paz de Arroz, continuando aquele vídeo, né? E é lamentável a situação de quebradura a qual que as pessoas estão, essa ferida profunda que está dentro das pessoas, que as pessoas não têm mais discernimento. E uma pessoa quebrada é uma pessoa covarde também, muito covarde. Por quê? Porque o que acontecia com ela, acontecia na intimidade do lar, na intimidade da família. Então ela também provoca isso dentro da intimidade da família. Os abusos, os espancamentos, tudo acontece no seio da família, onde ninguém vê a não ser o agressor e a vítima, tá? Que geralmente são crianças indefesas, que aquela pessoa que está abusando dela, espancando ela, teria que ser a pessoa que deveria defender, né? Defendê-la, e não faz isso, agride, maltrata, né? Põe nome pejorativo, você é uma bichinha, você é um ordinário, você é um filho daquilo, filho disso, você tem que morrer, você é filho do diabo, né? E isso tudo acontece dentro da intimidade do lar, né? Essas coisas. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, no qual a mãe tinha matado um filho de 9 anos, porque ela dizia que ele estava com o diabo. Então ela tentou expulsar o demônio do filho dela e bateu tanto que acabou matando. E fora isso tem outros relatos também, tudo que eu vejo no YouTube, de pessoas insanas. Ela não tem noção, não tem limite, tá bom? No abuso que está infligindo, no espancamento que está infligindo aquela criança que é totalmente indefesa. As pessoas não têm o discernimento sobre sua própria atitude, o porquê. Elas criam a barreira hipnótica, né, da religião, da dor infligida a ela quando a sua tenridade impede com que ela tenha um desconfiômetro de si mesma, desconfiômetro das suas palavras, desconfiômetro das suas atitudes. Já vi maridos evangélicos, né, vou dizer assim, e também no catolicismo também já vi, espancando a esposa dentro de casa em nome de Jesus. Para você ver o tamanho da doença, da quebradura, eles não percebem. Para eles estão fazendo bem. A visão da realidade está tão distorcida que para eles estão fazendo bem para o filho, para a filha, para a esposa, para aquela pessoa que está ali debaixo da sua submissão, da sua sujeição, vou dizer assim. Então eles não têm discernimento e estão muito doentes, mas eles não veem que isso é uma doença. Eles veem que ele é um agente de Deus, um agente de uma autoridade qualquer que está sobre um domínio hipnótico. Então ele tem todo o direito de fazer o que ele faz, tá? Eles não se questionam, eles não têm como se arrepender daquilo que eles acham que é um serviço para alguém superior. Então eles não veem, eles acham que são uma ferramenta de Deus para ferir os filhos do diabo.
mesmo que o filho, que ele, na visão dele, na ótica dele deturpada da realidade, diga que aquele que ele está chamando de filho do diabo seja uma criança de 2 anos, seja uma pessoa totalmente indefesa. Eles não veem isso. Vou pausar esse vídeo. E dentro desse contexto, a gente pode julgar muito, né? Mas até esse processo de julgar, nós teríamos que ter uma visão mais ampliada da realidade das pessoas, né? Às vezes a quebradura ela é reversível, tá? Depende de muito muito da força da vontade da pessoa que está quebrada, reconhecer que está quebrada e precisa dar uma parada com tudo para que comece então sobre ela um processo de cura, né? Cada um que pode ver qual é que vai ser esse processo de cura, né? O Ruach HaKodesh, né? Mostrar que a pessoa tem que se questionar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agredindo uma criança dessa maneira até ela sangrar? Por que eu estou falando isso para uma pessoa indefesa? Por que eu estou revidando dessa maneira tão brutal? Pode ser verbalmente ou pode ser fisicamente. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu falo essas coisas tão horrorosas contra as pessoas, né? E de repente, quando você olha assim, eu feri alguém, eu machuquei alguém. Alguém está mal com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Alguém está querendo até morrer, porque eu fiz muito mal. E essas pessoas quebradas, elas botam uma placa dentro delas, já está dentro delas essa hipnose, que é essa vontade de Deus. Mas quando a gente começa a entrar num processo de introspecção, a gente começa a se perguntar: será? Será que é isso que Deus quer mesmo? Então a cura é necessária. E se de repente você, essa pessoa, mas eu não bati em ninguém, mas às vezes é agressivo, gente. Quando a Bíblia fala que Deus não opera na ira do homem, é nesse quesito aí. Se você está irada, não é Deus que está operando em você. Com ira, nós somos abusivos. Com ira, nós somos agressivos. Nós humilhamos as outras pessoas de uma tal maneira, entendeu? Sem perceber os limites da questão. E perceber o limite foi o que aconteceu com Moisés. Quando ele espancou aquela rocha, chamou aquele povo de rebelde, né? Ah, mas eu não creio nesse rebelde bíblico, blá, 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 Moisés. Eu não vou falar bem assim não, tá? Que a minha cognição ativa com esses relatos bíblicos de Moisés. Então, tem mentira, tem contaminação junto? Tem. Mas a minha cognição ativa, ela fica mais forte com esses relatos da vida de Moisés. Então eu acredito que houve um Moisés sim. Houve um Moisés bíblico. Houve um Moisés que teve um encontro, né, com aquela sarça ardente. E houve um Moisés que tropeçou ali na hora que estava batendo na rocha e começou a chamar o povo de rebelde. Aquilo ali não era o Altíssimo na boca de Moisés. Tanto é que o ministério, né, de Moisés acabou ali. Tá? Ele passou do limite da autoridade dele. Ele abusou da sua própria autoridade, falando algo que não era a expressão do pai. E ele, como já tinha chegado a um ponto que o pai estava com ele na terra, né, sendo uma expressão viva do pai na terra, ele não podia trazer esse testemunho sobre o povo. Então, essas pessoas assim, né, chegam num ponto que é conforme a nosso livre-arbítrio, que eu quero me libertar de mim mesma. Então, quando eu tenho essa desconfiança e começo a conversar com o pai na intimidade, falo: pai, eu preciso ser liberta de mim. E esse se libertar de mim é me libertar das consequências das quebraduras que me infligiram. Eu fui uma criança quebrada, eu fui um adolescente quebrado, eu fui uma adulta quebrada, eu fui uma mãe quebrada. Então, para chegar ao ponto de um nível de cura, de esclarecimento que eu tenho hoje, é porque houve cura. Eu não poderia falar de quebradura se eu mesmo não faceasse as minhas próprias quebraduras. Então, faceando as minhas quebraduras, e quem provocou essas quebraduras em mim, e exercitando, liberando, né, perdão genuinamente, é que começou o meu processo de cura. E meu processo de quebrantamento, e meu processo de arrependimento, e meu processo de contrição, que me levou até a revelação do próprio Ruach HaKodesh, sendo a pessoa do Pai Celestial, Pai Altíssimo, dentro de mim mesmo. Não tenho toda a revelação,
Claro que não. Eu só tive uma parte. Mas essa parte já me garante a entrada do reino. Porque temos que ter essa identidade com Ele. Então, conforme a minha caminhada na terra, é conforme a minha disposição de me libertar mais quebradura, de mergulhar mais fundo ainda. Que quanto mais fundo mergulhamos, ao ponto de eliminar toda a minha identidade pessoal, para que venha manifestar a minha identidade espiritual, que é Ele. Entendeu? Para que tudo em mim venha a ser dele, por Ele, para Ele, tudo. Então, sim, tá? É aonde está a totalidade, a plenitude. Mas ainda não estou na plenitude. Mas eu estou caminhando para lá, eu quero isso. Não sei quando se dará isso, mas é meu desejo. Mas também temos níveis de plenitude, porque é conforme cada um pode suportar. Porque esse processo de contrição e cura envolve reabrir as feridas velhas, envolve você facear de onde é a origem de tanta maldade que está inculcada dentro de nós. De onde é a origem e quem são os agentes. Muitas vezes nós não queremos ver, né, a face desses nossos heróis. Os heróis da nossa infância, que de repente não eram tão heróis assim. Foram heróis malvados, né, que nos quebraram, né, bateram além da medida, nos xingaram, botaram o nome que não devia em nós, que tudo isso também é processo de quebradura. A criança precisa ouvir do pai e da mãe que o pai a ama, que o pai quer tudo de bom para ela, que o pai torce por ela, que a mãe quer que ela vença, mas ouve da mãe o quê? Você é uma bruxa, você é uma encardida, você é uma fedida, você é uma horrorosa, você é isso, você é aquilo, você é gorda, você é retardada. Gente, como é que fica a cognição dessa criança? E se a criança abraça isso como fosse mensagens de amor, acabou. A quebradura completou o seu alvo. Ah, minha mãe fez isso comigo porque ela me amava. Não, querido, isso não era expressão de amor. Isso era expressão da doença que estava dentro da sua mãe, do seu pai, do seu tutor, do seu guardião. Tá? Então, temos que entender que o pai não entendia que ruim não era você. Ruim era a circunstância. E quando a cura começa, quando você desassocia e diz, não, o ruim é a circunstância que eu estou passando, não sou eu. Retardada é esse momento, não eu. Eu não sou retardada. Eu sou templo do Espírito do Ruach Kadosh, eu sou imagem e semelhança do meu Pai Celestial. Eu não sou retardada, eu não sou feia, eu não sou gorda, eu não sou maluca, eu não sou imbecil, eu não sou idiota, eu não sou burra. Tudo são termos pejorativos, reflexo de uma quebradura. Tá? Se abençoe mais, se perdoe mais, se entenda mais, se ouça mais, para também ouvir os outros, para também abençoar os outros, para também amar os outros. Tá entendendo? Tá? Então, desassocia a realidade com você. Todos nós aqui estamos debaixo de uma mentira, tá? E às vezes pode ser que saia mentira da nossa boca toda vez que a gente concorda com a mentira que está fora de nós, tá? Então vamos romper com isso, querida. Vamos romper com essa realidade ruim. Se for necessidade, se for necessário, muda todo o contexto, dá uma viradona. Muda tudo, do A a Z. A mudança começa com você e você mesma, tá bom? Começou comigo e tô dando continuidade. Dói, tá? Isso não é um processo fácil, porque você tem que rever e nesse momento de rever as coisas, sim, a dor que não foi curada vem toda à tona. Então, quando a dor estiver doendo, não sai ainda do processo. Fica ali deixando gerar, até que venha gerar essa identidade sua com o Pai. Tá? Que não adianta falar para você do Ruach Kadosh se você nunca viu o Ruach Kadosh dentro de você. E uma vez que você não vê Ruach Kadosh dentro de você, você também é capaz de ver Ruach Kadosh nas pessoas. Tá bom? E uma vez que você vê também, eu tenho visto o Ruach Kadosh, você também tem que ser capaz de discernir os níveis. Porque às vezes eu só tenho uma porçãozinha, eu não tenho a plenitude. Entendeu? Ou então só tenho umas 2 porções ou 3 porções, sei lá. Mas é necessário que você venha discernir a porção, porque o discernimento é um achado. Você pode assistir um vídeo e perceber até onde o Ruach Kadosh está na boca do fulano que está falando, ou não.
pelo próprio Urucurucudosh que você conhece dentro de você. É uma luz interior infalível, tá? Você conhece as frequências, você começa a discernir as virtudes, você começa a conseguir discernir as ressonâncias, entendeu? Você começa a discernir muita coisa. Então é um achado, tá? E as pessoas também quebradas, elas copiam as outras pessoas, elas seguem cegamente porque elas não têm uma referência interior. Elas não têm um parâmetro, elas não têm discernimento por obedecer comandos de raiva, comandos emocionais, tá? Raiva, medo, inveja, orgulho. Então, elas obedecem pessoas que usam de manipulação também emocional dentro desses motivos, ou seja, pessoas persuasivas, pessoas que usam de persuasão. E a persuasão é para mexer muito com o medo das pessoas, com o pânico, é para mexer muito com o orgulho, com a vaidade das pessoas, é para mexer também muito com o ódio das pessoas, com a raiva que está lá oculta dentro das pessoas. Então as pessoas que têm as quebraduras, elas não têm discernimento nem de si mesmo, que dirá dos outros. Então, quem bate mais forte, domina, entendeu? Quem elogia melhor, ganha, tá? Quem tem a melhor lábia, entendeu? Quem for mais emotivo, quem tiver mais artifício, né, de paixão, cativa essas pessoas e bobear para sempre, né? Porque a pessoa, por mais que esteja doente, por mais que ela esteja apanhando, ela não sabe por que não consegue deslargar essas pessoas. Porque você tem que quebrar duro, querido e querida. Então, às vezes, seu marido é um abusador, um espancador, um abusador, te trai, não te trata bem, bota você como um lixo. E você acha que que você ama essa pessoa e não consegue largar a homem, mulher, tanto faz, porque também tem mulheres também que é assim, trai o marido, bagunça com a vida dele toda, e eles ficam lá adorando como eles falam, aquela malvada. Por quê? Porque tem quebradura. Então, gente, só com muita coragem para romper com tudo isso, tá? Então, coragem é necessária para que nós não venhamos permanecer sendo marionete do sistema. O sistema estalou o dedo, que o sistema tá usando isso mesmo. É pessoa quebrada, pessoa doente, pessoa que só busca favores, dependência, que só anda com um pratinho na mão, pedindo ajuda, pedindo socorro. O Pai Celestial não quer isso. O Pai Celestial quer que você cresça e multiplique. Para você multiplicar é amadurecer, desenvolver, é ser uma imagem do Pai aqui na Terra também. Se o Pai é magnânimo, você tem que ser magnânima. Se o Pai é autossuficiente, você é autossuficiente. Vamos depender do Pai para quê? No amor, tá? No amor. A nossa dependência dele é por amor, sublime e incomparável amor, tá? Tenha ousadia, tá? Mensagem de início de ano, tamo aí, mas já ruxa.